Um homem tinha 2 filhos. O mais jovem disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, ajuntando todos os seus haveres, o filho mais jovem partiu para uma região longínqua e ali dissipou a sua herança numa vida devassa e gastou tudo. Sobreveio àquela região uma grande fome e ele começou a passar privações. Foi então empregar-se com um dos homens daquela região, que o mandou para seus campos cuidar dos porcos. Ele queria matar a fome com as bolotas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava. E caindo em si, disse: Quantos empregados de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora, procurar o meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um de teus empregados. Partiu então e foi ao encontro de seu pai. Ele estava ainda ao longe, quando o pai viu-o, encheu-se de compaixão e lançou-se-lhe ao pescoço, cobrindo-o de beijos. O filho então disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Ide depressa, trazei a melhor túnica e vestiu com ela, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei o novilho cevado e matai-o, comamos e festejemos, pois este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi reencontrado. E começaram a festejar. O filho mais velho estava no campo. Quando voltava, já perto de casa, ouviu músicas e danças. Chamando um servo, perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe disse: É teu irmão que voltou, e teu pai matou o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Então ele ficou com muita raiva e não queria entrar. Seu pai saiu para suplicar-lhe. Ele, porém, respondeu a seu pai: Há tantos anos que eu te sirvo, e jamais transgredi um só de teus mandamentos, e nunca me deste um cabrito para festejar com meus amigos. Contudo, veio esse teu filho, que devorou teus bens com prostitutas, e para ele matas o novilho cevado. Mas o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que é meu é teu. Mas era preciso que festejássemos e nos alegrássemos, pois esse teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi reencontrado. Se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 15. Provavelmente uma das mais conhecidas parábolas de Jesus, conhecida como a parábola do filho pródigo, embora alguns comentadores prefiram chamá-la de parábola dos 2 filhos, que nos parece bastante apropriado, porque o ensinamento aqui provém tanto de um quanto de outro, dos 2 filhos. Ela se encontra num trecho do Evangelho organizada próxima da parábola da dracma perdida, da parábola da ovelha perdida, as duas também bastante conhecidas. A dracma perdida, aquela dracma que a mulher perde, uma moeda, dracma é uma moeda, né? Uma moeda cunhada em Atenas, ela perde na casa e vai
buscando e procurando até encontrar. E a da ovelha ainda mais comentada, essa nós gostamos muito de contar para as crianças, em que Jesus apresenta a si mesmo como um bom pastor, aquele que volta ao abrigo de noite, e ao perceber que uma das ovelhas havia ficado lá no pasto, ele volta, então sai e atravessa espinheiros, se machuca até poder encontrar a ovelha, toma-a nos braços e a leva para o abrigo. Então, essas três parábolas têm uma temática parecida, cada uma tem os seus ensinamentos particulares, mas a temática em geral é parecida. Aquele que vai e se aventura, é perdido, e então de alguma maneira ele é reencontrado e recebido de volta. E aí é interessante observarmos que alguns elementos da parábola, como por exemplo o amor de um pai por um filho, ou alguém gastar os seus bens numa vida devassa, uma coisa que é perfeitamente familiar e compreensível para nós hoje, né? Já existia naquela época, como ainda existe hoje, mas alguns elementos são muito característicos da cultura e do local, então valem ser comentados. O primeiro deles é essa história de herança. O filho mais moço vai para o pai e pede a herança. Olha, a herança, até onde nós sabemos, o filho recebe quando o pai morre. Tem muito filho por aí que gosta de querer manipular a herança do pai antes, né, ou quer obtê-la antes, mas a verdade é que pela lei e pelos costumes da sociedade, o filho recebe a herança quando os pais morrem. Então por que é que ele, ainda jovem, vem pedir ao pai que lhe dê uma parte da herança? Porque nos costumes daquela época, a riqueza não se encontrava no dinheiro, a riqueza se encontrava na terra. A terra era a riqueza. Hoje alguém poderia dizer, mas se eu tiver um pedaço de terra, posso vendê-lo e transformá-lo em dinheiro. Então, se alguém perguntar quanto é que você tem, você vai calcular o valor da sua casa, o valor da sua terra, do sítio, de tudo isso, somar tudo e falar, é tantos reais, é tantos dólares. Naquela época, o que interessava era quantos hectares de terra, quantos alqueires de terra, lá na medida que eles usassem naquela época, mas quanto de terra que você possui. A terra é a riqueza. É claro que o dinheiro só tem valor quando eu posso comprar alguma coisa com ele. Se ninguém quiser me vender nada, o dinheiro não tem valor. A terra sempre terá o valor intrínseco dela, que é o valor de produzir alimentos, que pode ser agricultado. Então, em todas as famílias, se os pais começarem a dividir as propriedades entre todos os filhos, é evidente que daqui a pouco tempo o filho vai ficar como 1 metro quadrado de fazenda, com o qual ele não vai poder fazer muita coisa, daí algumas gerações. Então, e isso acontece em alguns lugares do mundo até hoje, é um problema para essas populações que dependem da agricultura, têm muitos filhos, vão dividindo, chega uma hora que o sujeito não consegue tirar o sustento da terra dele. Esse é um problema antigo, e lá eles já lidavam com essa questão da seguinte maneira: apenas o filho mais velho herdava as terras do pai. Os filhos mais jovens recebiam uma parte em dinheiro, através da qual eles poderiam procurar iniciar a sua própria vida ali mesmo ou num outro lugar. Então, aquilo que o rapaz pede era devido sim a ele pelo pai, quando o pai pudesse ou quisesse dar para ele começar a sua vida, mas então ele não, era natural que o filho mais velho ficasse na propriedade do pai, e era natural que o filho mais moço recebesse a sua parte da herança. Então, herança, como nós a conhecemos, era costume um pouco diferente, justamente porque a propriedade não era dinheiro, mas era terras. Outra coisa interessante que vale a pena falar, esse aspecto dos porcos, né? Porque o rapaz é o filho mais jovem, isso também é um aspecto interessante. Ele pede a herança e vai para uma terra distante. Nessa terra distante, ele leva então uma vida devassa, onde ele se entrega a festas, se entrega a abusos de toda sorte. Isso é, como nós dissemos, é perfeitamente possível imaginar nos dias de hoje. Alguém recebendo muitos bens e começando a gastar todo esse dinheiro de muitas maneiras, sempre naquele processo de satisfação dos sentidos, né? Comida, sexo e outros prazeres relacionados com essas coisas. Nessas horas, naturalmente, a pessoa se cerca de amigos ou de falsos amigos
que se apropriam, se aproveitam daquela facilidade, mas que se afastam quando a primeira dificuldade aparece. E isso também a humanidade não é muito diferente, é perfeitamente possível imaginarmos nos dias de hoje. E aí então começa a haver uma grande fome naquele lugar. Isso já é uma coisa difícil de imaginar para nós, porque o mundo naquela época, nesse particular, é muito diferente do de hoje. Hoje nós temos uma facilidade para transportar coisas inimaginável naquela época. Na verdade, inimaginável até poucos séculos atrás. Imagina que nós aqui, na nossa cidade, na época do ciclo do ouro, no século XVIII, uma viagem até o Rio de Janeiro levava cerca de um mês em lombo de burro. Para pensar um pouquinho, quem já costuma ir ao Rio de Janeiro, pega um ônibus aqui na rodoviária, em 3 horas está lá. Se for de carro e tiver com um pouquinho de pressa, chega lá em menos de 2 horas. Imagina levar um mês num lombo de burro. Esse é o sentido da diferença que existe. Bom, é evidente que eu não podia trazer, por exemplo, bens perecíveis que iam levar um mês sendo transportados. E é por isso que nas escrituras antigas é muito comum falar-se de fome, uma região passar fome, porque todo o alimento era produzido localmente. Ninguém podia transportar, além do fato de que não havia nem tecnologia para transportar alimentos, nem, muito menos, a refrigeração ou os frigoríficos. E frigorífico, isso tudo nós estamos falando de invenções do século XX. Pouco tempo atrás, era exatamente assim que acontecia. Os bens que eram transportados a grandes distâncias eram só objetos de muito luxo, porque também o transporte era muito caro. Então, na época de Jesus, quando a Madalena derrama aquele unguento na cabeça dele, alguém se lembra dessa passagem? A primeira coisa, o primeiro escândalo que se causa é que ela estava desperdiçando um objeto precioso que tinha vindo da China, lá do Oriente, né? Talvez da Pérsia. Então valia muito, nem tanto pelo que era aquilo, mas pelo tanto de recurso que já tinha sido gasto pelo próprio transporte. Então, nesse cenário, é muito simples, é muito fácil imaginar que uma região pudesse passar fome. Hoje, quando tem uma calamidade pública, uma enchente, ou mesmo uma seca em algum lugar, nós conseguimos transportar alimentos, você mobiliza o país inteiro, até movimento internacional para levar alimentos para aquelas regiões, as pessoas recebem socorro. Naquela época não, se uma região passasse por uma seca, por exemplo, ou alguma praga que atingisse, as culturas eram muito poucas também, as pessoas comiam basicamente trigo, aveia, o óleo de oliva, o vinho, a uva. Então eram poucas culturas. Uma única praga que atingisse aquelas culturas podia deixar uma região inteira passando fome. E é claro que em todos os tempos e lugares, né, quem passa o maior aperto é sempre as pessoas pobres, que têm menos condições. Então, uma região começou a passar fome. Não entra aqui em detalhes sobre qual o motivo que levou, mas isso era comum. Tem até aquela passagem lá no tempo muito anterior, ainda no finalzinho do Gênesis, em que ele trata da história do José do Egito, dos filhos de Israel, Jacó, em que o José é vendido como escravo pelos irmãos e vai para o Egito, e o faraó tem um sonho sobre as 7 vacas gordas e as 7 vacas magras. E então eles entendem que o José interpreta o sonho, que haveria 7 anos de fartura e depois 7 anos de escassez, e o faraó, guiado pelo José, manda armazenar muitos grãos nos anos de fartura, para que eles tivessem o que comer nos anos de escassez. E quem vivia em outros lugares não sabia do sonho do faraó, nem da interpretação do José, passou necessidade. É assim que, segundo a tradição, o povo hebreu vem então habitar no Egito, porque eles vêm pedir socorro, porque a sua região estava submetida a uma grande fome. Isso tudo posto, o rapaz então, o nosso amigo aqui, o filho, foi para uma região, gastou tudo que tinha numa vida devassa, e aí, justamente aí, começou a passar fome naquela região. E o que ele fez? Ele teve que então se empregar como guardador de porcos. E aí mais um detalhe interessante também para observar. Tenho certeza que cuidar de porcos não é o sonho da vida de ninguém. Pelo menos não cuidar,
Talvez alguém sonhe em criar os seus próprios porcos, pode até ser. Mas olha, o sonho da minha vida é trabalhar com porco. Por que nós não gostamos? Porque o porco, nós até associamos isso, a palavra chiqueiro, a pocilga, a um ambiente mal cheiroso, né? O porco está sempre naquele lugar ali que nós, pelo menos como nós o criamos, ele fede muito. Então ninguém tem vontade de cuidar do porco. Cuida quando você precisa, quando não tem jeito, mas não é um trabalho exatamente considerado muito nobre. Além disso, lembra bem, porque o porco é praticamente um onívoro, ele come de tudo, o que nós gostamos de dar para ele? Os restos que nós temos de outras coisas. O boi, se você der resto de comida para ele, não vai comer. O porco come. Então, até um tempo atrás, era comum o criador de porco vir na cidade, não sei se alguém vai se lembrar, agora vocês não vai se lembrar disso, né? Eles passavam com as latas, aquelas latas de banha grande, pedindo lavagem, exatamente. Quem é mais jovem talvez não tenha visto isso, eu cheguei a ver poucas vezes. Na roça é mais comum. Traz lavagem, você pega aquele resto de comida que sobrou do almoço, que está sobrando no canto lá, eles botavam aquilo numa lata, misturado com água, né? É essa cara mesmo que a gente faz, é nojento mesmo. Por que é importante destacar isso? Porque nós temos repouso, nós até comemos, quem não gosta de comer, quem é carnívoro, gosta de comer um bifinho de pernil, né? Mas na hora de olhar lá o porco não é muito agradável. Isso é muito importante para entendermos a parábola, mas tem um agravante muito sério aí. Entre os judeus, o porco é considerado um animal imundo, um animal que não serve para ser comido. O judeu não come carne de porco, como o muçulmano também não come. Mas na cultura ali, onde Jesus estava expondo, lembra que o rapaz foi para um país distante, né? Entre eles não consumiam a carne de porco. E o porco aparece várias vezes no Evangelho. Tem aquela vez, episódio lá do lobo de Gerasa, em que Jesus, os obsessores parece que vão, os demônios, né, como diz lá, vão encarnar nos porcos, os porcos saem correndo, assim por diante, sempre ligado a uma imagem negativa. E os porcos então são considerados animais imundos. Bom, o porco em si, agora imagina a comida do porco. Alguém algum dia teve vontade? Pois olha como é que ele estava, olha. Foi então empregar-se com o homem daquela região, que o mandou para os seus campos cuidar dos porcos. Ele queria matar a fome com as bolotas que os porcos comiam. Algumas traduções dizem as alfarrobas. Era algum tipo de bolota, pode ser a bolota de carvalho, ou algum tipo de semente, certamente não é nada que nós gostássemos de comer. As alfarrobas poderiam ser as alfarrobas amargas, um tipo de uma vagem, assim, que também nós não temos interesse em comer. Podia ser a lavagem lá deles também. De um jeito ou de outro, a comida do porco é certamente o último passo antes de morrer de fome. É a última coisa que a gente ia querer comer, que você tinha que estar morrendo de fome para ter interesse em comer comida de porco. Toda essa conversa é só para a gente entender esse detalhe. E ele queria comer a comida do porco. Olha lá, ó. Ele queria matar a fome com as bolotas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava. Acho que se queria dizer assim, ele estava no fundo do poço, como nós dizemos hoje, era lá que ele estava. Morrendo de fome, queria comer até a comida do porco, que muito pior do que para nós, para um judeu era o animal imundo dos imundos, e ninguém dava. E aí então ele cai em si. Ele lembra, mas na casa do meu pai, mesmo os empregados têm pão com fartura. Ou seja, eu saí de lá para vir para cá, para ficar nessa situação. Então ele pensa o seguinte, olha, eu vou embora. Eu vou dizer para o meu pai, pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Aceita-me como um de teus empregados. Ele então se levanta e vai. Como era uma terra distante, deve ter sido uma longa viagem. Provavelmente custosa, porque ele não tinha mais nada, nem o que comer. Mas ele vai. Ele faz esse caminho de volta e se aproxima então da propriedade do pai. E aí uma das cenas mais bonitas do Evangelho, que quem quer que tenha um filho pode se imaginar perfeitamente nessa situação. O pai, ao vê-lo de longe, encheu-se de compaixão, correu
e lançou-se-lhe ao pescoço, cobrindo-o de beijos. Dá para imaginar um pai fazendo isso, né? O filho voltando para casa, com tudo que esse voltar para casa implica. E ele então diz para o pai, e se aproxima dele e repete ali o discurso que ele havia preparado. Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Antes que ele dissesse, me aceita como empregado, o pai então manda chamar os servos e diz, tomem a melhor túnica e vistam-na com ela. Põe-lhe o anel no dedo e sandálias nos pés. Matem o novilho cevado, porque é preciso que comamos e festejemos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi reencontrado. E aí também vale alguns comentários. O significado da roupa, em primeiro lugar. Mais uma vez, existe uma diferença muito grande entre a nossa sociedade industrializada e uma sociedade pré-industrial, em que praticamente todos os objetos do dia a dia eram feitos à mão em pequena escala. Na época deles, para se poder obter uma roupa, não era como hoje, que nós conseguimos comprá-la, posso comprar uma camisa e uma calça por menos do que eu pagaria por 2 refeições, comprando uma porcentagem muito pequena da minha renda pessoal, por mais pobre que eu seja, né? E se eu quiser também, eu consigo roupa usada, doada aí do centro espírita na igreja, muito barato, porque nós, roupas ainda, porque estão um pouquinho desbotadas, eu tenho um furinho aqui ou ali, nós conseguimos, nós desfazendo das roupas, as pessoas acabam usando. Mas imagina quando era necessário que, para se ter uma peça de roupa, era necessário primeiro produzir um fio de tecido. Então isso era fiado em casa, isso era trabalho das mulheres, fiar usando uma roca. Depois produzir o tecido usando o fio, então era tecer. Quando o tecido estivesse pronto, depois dessa trabalheira toda, aí sim você poderia produzir uma roupa com ela. É claro que ninguém tinha um guarda-roupa cheio de roupas, de possibilidades diferentes, roupa que a gente às vezes fica ali meses sem nem usar. Eles tinham ali uma. Quem era rico devia ter meia dúzia, olha lá, de roupas possíveis. A maioria das pessoas tinha uma só. Mesmo porque lavar roupa era uma coisa muito complicada, tinha que ir lá no Rio. Ninguém tinha facilidade também para lavar roupa dentro de casa. Então, nesse contexto, a roupa era um luxo, mas também uma marca do status dele. Ele, na posição de filho, ele não podia andar vestido como ele provavelmente estava vestido ali, maltrapilho, como ele chegou. A melhor túnica. Sandálias nos pés, a mesma coisa. Naquela época, naquela região, ninguém andava com sapatos fechados como nós usamos hoje, isso é um costume mais recente. As pessoas usavam ou sandálias, ou então andavam descalços. Até os soldados romanos andavam de sandália. Sandália própria para eles, mas era sandália, aberta. Ou então descalço. Pobre andava descalço mesmo. Viajava, andava para todo lado descalço. Os servos andavam descalços. Esse é um costume que existia na Índia até muito pouco tempo atrás. A pessoa podia ter condições, podia até ser de casta superior, mas se ele era servo, ele tinha que andar descalço. Às vezes estava bem vestido, de seda, mas o pé no chão, porque era um símbolo de que ele era servo. Então esse costume ainda existe, até hoje em alguns lugares. O que significa a túnica? Aqui você não é empregado, aqui você é filho. E isso é fundamental para entendermos a parábola. E mais importante do que isso, o anel. Nós hoje usamos o anel como adorno, né? Na maioria das vezes, só a aliança de casamento é que permanece com um significado. O anel de formatura já quase caiu em desuso. Algumas pessoas ainda usam, usando a pedra com a cor de acordo com a carreira escolhida. Se bem me lembro, o médico era pedra verde, esmeralda, o advogado era vermelha e por aí vai. Muita gente hoje não deve nem ter ouvido falar dessas coisas, porque é um costume que praticamente caiu em desuso. Só a aliança de casamento permanece com um significado. Ela diz alguma coisa. Se a pessoa tem na mão esquerda um anel dourado, parecido com isso tem um significado. Isso está dizendo para os outros alguma coisa. Muito comum
em outras épocas, em várias regiões, era a pessoa usar o anel de família, que é a que se refere a esse anel aqui. Um anel aqui o pai usava, o filho usava o mesmo anel, um anel igual, e os filhos assim, porque aquilo indicava que eles pertencem à família. Então, mais uma vez, ele foi aceito como filho, a sandália e a túnica indicam isso, ele não se degradou, e sobretudo ele foi aceito dentro da família, o anel nos indica isso. Isso é uma coisa que a gente tem que explicar, porque não pertencem mais aos nossos costumes. E a história do novilho cevado, coitadinho, esse matai o novilho cevado, para quê? Por que matar o novilho cevado? Novilho é um bezerro, e o bezerro cevado era o bezerro alimentado com cevada e não com a ração comum do campo. Era um bezerro que as propriedades costumavam guardar, ele criado para ocasiões especiais. Eles não tinham a fartura que nós temos hoje de carne. Proporcionalmente à renda das pessoas, gastava-se muito mais com o alimento que nós gastamos hoje. Então, agora a ideia de usar carne para uma festa ainda é bastante... Vamos fazer um churrasco para comemorar, isso parece bastante familiar para nós. É mais ou menos isso que eles iam fazer. Eu procuro pensar assim, olha, vamos comprar a melhor picanha argentina que tem lá no açougue, aquele açougue bacana lá, que vende a carne a R$100 o quilo. Era a coisa mais próxima que nós conseguimos chegar disso. Todas as propriedades guardavam esse novilho sendo alimentado com cevada, que era uma ração muito mais cara, muito mais custosa de produzir, para ocasiões muito especiais. Então era um dia de festa, o dia de se matar um novilho cevado. Nós temos outras ocasiões também nas escrituras e até em outros relatos de antigamente em que aparece essa figura. Tem um episódio no livro de Samuel, em que nós gostamos de citar para mostrar a mediunidade na Bíblia, em que o rei Saul vai procurar uma pitonisa, uma profetisa, na nossa linguagem de hoje, uma médium, para que ela mandasse, como ele diz, subir o espírito de Samuel. A linguagem antiga, subir, parece que ele estava enterrado, né? Porque a vida após a morte eram conceitos pouco claros naquela época, porque o rei Saul queria se aconselhar com o profeta Samuel, que tinha sido seu conselheiro, mas que já havia falecido. E ele então, necessitando, ansiando pelos conselhos do Samuel, ele vai procurar a pitonisa. Enfim, o episódio passa, o Samuel vem, dá o conselho, o rei Saul não segue o conselho, como aliás nós costumamos fazer até hoje, e o conselho é que ele não entrasse na batalha, porque ele ia morrer com os 3 filhos. Ele entra na batalha, morre os 3 filhos, e o Davi se torna rei de Israel. Mas o interessante nesse episódio é que o próprio rei Saul havia proibido a consulta aos mortos. E quando então? Bom? Depois ele mesmo quer. Ele mesmo vai lá para descumprir a própria lei dele, mas ele podia, ele era rei, não é? Hoje em dia nossos governantes, eles publicaram uma lei, eles estão obrigados pela própria lei. Naquela época não. Ele publicou a lei, valia para os outros, porque o rei tinha a vontade do rei, estava acima das próprias leis, né? Não havia um parlamento para aprovar as leis. E ele mesmo vai lá, e a pitonisa então se toma de medo. O senhor está querendo me perder? O senhor não sabe que o rei Saul proibiu a consulta aos mortos? E ele então se revela para ela. Vale o Senhor que nenhum mal te acontecerá. Ele se revela como o rei Saul. E aí interessante, na hora que ela vê que ela tinha o rei dentro da casa dela, ela corre para matar o novilho cevado. Ou capão, segundo o capão era um porco capado também, que era criado nas mesmas condições, de acordo com a tradução. Então a mesma ideia, eu estou recebendo um rei na minha casa. Claro que se ele for para lá de noite, ele vai pousar na casa dela. Então pelo menos eu tenho que matar o meu animal mais precioso aqui para poder receber o rei de acordo. Então é só um exemplo do significado de matar-se o novilho cevado. Então essas coisas, esses elementos são importantes para nós situarmos o significado disso. Lembra-se? É uma história que Jesus contou, isso não são fatos verídicos. Tem muita gente que confunde essas coisas. Não sei se vocês já ouviram falar, na época das cruzadas, na época em que na Idade Média, que os peregrinos cristãos iam para a Terra Santa, para Jerusalém, em peregrinação, para visitar os lugares onde Jesus havia vivido, era muito comum eles levarem os peregrinos, ou turistas, se quisermos assim, para conhecer a curva da estrada onde o samaritano o homem tinha sido assaltado e o samaritano tinha socorrido.
Aí a gente parar para lembrar, peraí, mas o bom samaritano é uma parábola que Jesus contou. Não é um fato, nem ele pretendia que fosse um fato. Ele contava, ele apresentava um ensinamento na forma de uma narrativa, com uma estrutura simples, mas cheia de simbolismos que nós pudéssemos interpretar. Ele não pretendia que essa história fosse tomada como verdade, e às vezes nós esquecemos disso. Então nós não temos que necessariamente tomar os elementos da parábola como exemplos de conduta, ou de má conduta, ou de boa conduta. É preciso ir um pouco além e entendermos que cada elemento da parábola tem um simbolismo, ele tem uma representação, e entre esses elementos nós encontramos então o ensinamento. Aqui nem é tão difícil assim, porque, e veja bem, o próprio Jesus nos autorizou a pensarmos dessa maneira, porque pelo menos uma das parábolas o próprio Evangelho explica, que é a parábola do semeador. Ele conta a historinha do semeador que saiu a semear, e a semente caiu em diversos tipos de terra diferentes, no caminho, nas pedras, nos espinhos e na terra boa. E lá no Evangelho diz que ele contou para a multidão essa história, depois, só com os discípulos, ele explicou o significado. Então a semente não era semente, a semente é a palavra. Os vários tipos de terreno não são terrenos, mas são os corações das pessoas que recebem a palavra. Então o simbolismo não tem nada a ver com aquilo que foi dito. Em todos os casos é preciso buscar esse simbolismo também. Mas neste caso nem é tão difícil, porque Jesus usa com muita frequência a figura de um homem com os seus servos, um homem com os seus filhos, para ilustrar a nossa relação com Deus. Então nesse caso é muito clara a ideia. Inclusive esse pai amoroso que aparece ali está perfeitamente de acordo com a ideia que Jesus introduziu, até onde nós sabemos na história da humanidade, que era chamar Deus de Pai. A ideia de que Deus era único foi apresentada por Moisés, embora sábios do Egito também conheciam e conhecida a história do faraó egípcio que quis introduzir o culto ao Deus único nas multidões. É uma história rica e bastante controversa até hoje, mas a verdade é que o monoteísmo só pegou com Moisés e os hebreus. Moisés foi muito rigoroso, e nós sabemos que não foi só Moisés. Essa luta contra o paganismo, contra o politeísmo, contra o sacrifício, contra toda a ideia, perpassou a história do povo hebreu, está tudo lá narrado na Bíblia. Todos os profetas lutavam contra esse culto, contra a tentação dos cultos dos outros deuses que haviam, até que eles pudessem compreender, não que Deus, Jeová, ou Elohim, que eles conheciam, era o Deus mais poderoso, mas que havia apenas um. Então, se quem cultivasse, quem cultuasse um Deus, estava cultuando o mesmo Deus, desde que fosse um Deus justo. E aí vem aquelas dificuldades. Alguns homens compreenderam isso. Anchieta, quando veio para o Brasil e resolveu catequizar os índios, ele não apresentou Deus com o nome de Jeová. Ele procurou ali, entre as divindades cultuadas pelos tupis, o mais poderoso deles, que era Tupã. Então, no catecismo de Anchieta, Deus é chamado de Tupã. O Maomé fez a mesma coisa. Alá, como nós o conhecemos, é Deus em árabe. Os próprios cristãos árabes, que falam árabe, mas não são muçulmanos, chamam Deus de Alá, na língua deles. Alá era apenas a mais poderosa das divindades cultuadas pelos árabes enquanto pagãos. E os árabes não eram cristãos quando Maomé chegou lá. E quando ele apresentou então a forma da religião monoteísta também para os árabes, ele pegou o maior deles e deu o nome. Ele, ou aquele que transmitiu o ensinamento, é só esse que existe, os outros não existem, ou os outros são só assessores. Deus mesmo é esse aí. Essa ideia, que para nós já é muito antiga, então nós não conseguimos imaginar o impacto que essa ideia pudesse ter para uma cultura do monoteísmo. Foi uma ideia que demorou muito tempo para se estabelecer, para se solidificar entre os judeus. Mas o Deus que Moisés apresentou, o Deus que os profetas apresentavam, era um Deus justo, porém severo. Era um Deus cuja maior virtude era a justiça. Um Deus que tinha inclusive muitas características humanas, que às vezes nós não conseguimos imaginar nada fora do nosso próprio universo. Então Deus
da forma como é descrito no Velho Testamento, ele sente raiva da humanidade. Ele se arrepende de ter criado a humanidade. Essa era a visão corrente deles. Mas, acima de tudo, a virtude do Deus era a justiça. E justo é um homem de bem, um homem justo. Tanto que quando Jesus apresenta o seu programa de virtude cristã, ele a apresenta como a nova justiça. Justiça é sinônimo de virtude. Mas o Deus de Moisés, o Deus dos profetas, é um Deus apenas justo. É um rei ou é um juiz. Jesus apresentou Deus como pai. Ele não podia apresentar como mãe, porque seria revolucionário demais para aquela época. Mas pelo menos como pai. Porque se espera de um juiz que seja justo, o que se espera do pai? Antes de qualquer coisa, que ame. A primeira característica de um pai é o amor. E em todas as ocasiões em que Jesus apresenta a nossa relação, essa aqui é a que mais me toca, mas muitas outras também. O Senhor é justo, porém é amoroso. Porque justo por justo, se ele recebesse ali um filho que já se foi, que já recebeu o que lhe era devido e que dissipou os seus bens vivendo dissolutamente, não merecia mais. Ele já havia cumprido o seu papel de filho, de segundo filho, e ido embora. Ele não merecia voltar a receber aquela condição, pelo menos não dentro da ótica da estrita justiça. Mas ele a recebe porque acima da justiça do Pai existe o amor do Pai. Por isso essa figura tão detalhada. O Pai viu-o quando ainda estava ao longe, encheu-se de compaixão, correu e lançou-se-lhe ao pescoço, cobrindo-o de beijos. Então nós estamos lá. Esses elementos todos são fundamentais para entendermos o sentido da parábola. Nós somos os filhos. Nós somos os filhos do Pai. Como filhos, temos direito à herança. E a herança está conosco. Nós já recebemos. Porque não, nosso Pai não morre, mas a herança já recebemos porque somos filhos dele. Mas nós sempre dissipamos os bens do céu. Sempre e sempre. Se dissipamos, como? De muitas maneiras. Nós tendemos a pensar que o filho pródigo é apenas alguém que detém muitos bens materiais e que, em vez de construir algo com esses bens, porque a partir de uma certa quantidade você pode não só usar os bens para a sua própria manutenção da sua família, é preciso construir algo com ele. Posso abrir uma fábrica, posso abrir uma loja, posso inaugurar uma fazenda, oferecer emprego para as pessoas, né? Fazer com que isso me coloca numa posição de líder, né? E a parábola dos talentos apresenta essa questão muito bem. Mas não são apenas os bens materiais a que se refere a parábola. Porque muitos desses bens, muitos desses talentos que nós recebemos, muitas vezes são dissipados também. Então, quantas oportunidades valiosas a vida não nos ofereceu por direito de filhos e nós dissipamos esses bens numa vida dissoluta. Por que insistimos na vida dissoluta, que é o que o Evangelho diz? Porque é a vida em que ele se entrega aos prazeres que a matéria pode oferecer. Falamos aqui da comida, falamos do sexo, mas há outros também, aqueles sempre ilusórios, porque os prazeres da carne, pela própria saturação dos sentidos, eles perdem o seu efeito. Por mais que você goste de feijoada, comer feijoada todo dia no almoço, no jantar, você não vai aguentar. Isso é fisicamente explicado pela neurologia do cérebro. Aquilo deixa de fazer sentido, deixa de estimular os nossos sentidos como antes, né? As pessoas que se entregam para o sexo apenas pela sensação passam pelo mesmo problema. A pessoa depois não consegue se estimular mais. Isso existe estudo que mostra. O mesmo estímulo que antes produzia um efeito de excitação vai deixando aos poucos de produzir. É por isso que as pessoas que encontram a verdadeira realização na sexualidade ao longo de toda uma vida sabem que aquilo tem que ser acompanhado de um sentimento, de uma entrega mútua com o parceiro, né, com quem a gente tem intimidade e tal. Esse tipo de
de relação se mantém por muito tempo. Mas aquela que busca apenas a satisfação dos impulsos mais superficiais deixa de fazer sentido, deixa de estimular. Em alguns casos, né, já vimos um estudo, isso feito por um grupo de psicólogos, no caso da pornografia, que aí não há uma outra pessoa, há só imagens, né, ela pode produzir até repulsa. Então, realmente, né, colocando num ponto de vista assim, menos constrangedor, no caso da comida, por mais que a gente goste daquela comida, se tiver que comer aquilo todo dia, aquilo nós vamos tomar horror, não aguento nem ver mais esse tipo de comida. Então, ele se entregou aos prazeres que a matéria pode proporcionar, que o dinheiro traz com muita facilidade. Então, aquilo que era um tesouro, uma herança, com a qual ele deveria, segundo a própria tradição daquele povo, começar a própria vida, de comprar uma terra, ou fazer um negócio, alguma coisa desse tipo, ele dissipa com os bens da matéria. E nós fazemos isso com muita frequência. Muitas vezes nos entregamos à preguiça, nos entregamos também à luxúria, à gula, a todas essas coisas, essas ilusões dos sentidos. E com isso dissipamos a nossa saúde que nos foi dada, mas que tem um fim. Com isso dissipamos as oportunidades de trabalho que a vida nos traz. Às vezes, uma grande inteligência, uma grande sensibilidade, que poderiam ser dedicadas à produção de muitas coisas entre as pessoas, esses bens são dissipados. E ali então, a fome que assolou aquela terra, essa sempre vem. Porque os amigos se afastam. Aqueles mesmos que nos faziam companhia na fartura, e esses amigos não são necessariamente outras pessoas, mas todos esses personagens da ilusão que caminham conosco no momento da fartura. Quantas e quantas pessoas nós vemos lamentando a juventude perdida? Bernard Shaw, escritor irlandês, muito irônico, costumou dizer que a juventude é desperdiçada nos jovens. Porque nós olhamos aqui, mas você tem aí a saúde, tem tudo para fazer, e você não consegue fazer, porque você está aí perdido, sem poder encontrar. Mas muitas vezes nós, mesmo na maturidade, ainda com saúde, preferimos nos entregar muitas vezes a essas lamentações por anos passados, em vez de procurarmos aproveitar o melhor possível o tempo que nos resta. Mesmo que nós pensemos como espíritas na imortalidade da alma, nas muitas encarnações, uma única vida aqui na Terra é um grande investimento. Só imaginar o trabalho que dá, o grande trabalho e a grande energia para se carregar um filho do berço até, pelo menos até a formatura, né? Não estamos olhando nem para o trabalho que os espíritos tiveram antes para planejar aquela encarnação, para criar todas as oportunidades que ali existem. E aí estamos nós, dissipando os bens do céu, os bens que nos foram dados como herança, que é nosso direito, mas que terminam. E nos perdemos da vida. Recebemos a palavra do Senhor, recebemos o ensinamento dos Espíritos, que já recebemos por muitas e muitas vezes. É impressionante quando nós, a mera menção de palavras do Evangelho toca o coração de quase todas as pessoas. Aqueles que têm um mínimo de abertura. A única explicação para isso é que nós já ouvimos isso muitas e muitas vezes. Se eu ouço falar ali, aqueles pequenos textos, olhai os lírios do campo, nosso coração já se enche de consolo. Amai os vossos inimigos. Nós já nos alertamos de novo com a necessidade do amor e por aí vai. Pequeninas frases já estão presentes conosco há séculos, porque elas ecoam dentro de nós, porque mais do que tudo essa herança divina é da nossa essência. Nós somos seres destinados à angelitude, nós temos a divindade dentro de nós, e se a palavra de Jesus ecoa dentro de nós, não é só porque ela apela à nossa razão, mas porque ela ecoa lá dentro, porque a nossa essência é a mesma. Ele sabia tocar, usando da palavra na nossa essência. Então, mesmo traduzida várias vezes, repetida com milênios milênios depois, nós ainda nos tocamos com essas palavras. Então, caímos e muitos caíram em si, porque ele cai em si. Ele diz, caindo em si, ele se lembrou: na terra do meu pai, na casa do meu pai, até os empregados têm pão com fartura. O Evangelho é cheio de exemplos de pessoas que caíram em si. Judas caiu em si, depois de ter se iludido com o desejo de produzir uma revolução, e acreditava na ingenuidade de Jesus.
Ele criou a situação para que Jesus reagisse. Quando viu Jesus entregue lá aos verdugos, ele caiu em si, mas para ele, naquele momento, já era tarde. Outros caíram a tempo. Maria Madalena vivia iludida numa busca de amor nos lugares e nas posições erradas. Ao encontrar Jesus, ela, ali pela primeira vez, ela entendeu, era isso que ela procurava. Então tenta oferecer para Jesus aquilo que ela tinha, como mulher do mundo. E Jesus diz para ela, ainda não está na hora de você se entregar. E ela tenta, descrevemos a cena dela derramando um unguento na cabeça de Jesus, ela lavando os pés de Jesus e secando com os próprios cabelos, que é uma cena que até hoje, né, para qualquer mulher vaidosa dos próprios cabelos, pode se imaginar. Já tentei perguntar à minha mulher se ela fazia isso por mim, não tem a menor possibilidade, né? Só para Jesus e olhe lá. Então, secar o pé com o cabelo não dá não, né? Vai estragar minha chapinha, vai estragar tudo que eu fiz lá no salão, eu nem imagino. Então, todas essas coisas mostram como ela se entregou inteiramente para Jesus. Ela acordou a tempo. Pedro chorou amargamente quando ouviu o galo cantar. Jesus, poucas horas antes, quando ele havia dito, eu morro pelo Senhor, ele disse, Pedro, cala-te, porque ainda esta noite, antes que o galo cante, me negarás 3 vezes. E era a terceira vez. Ao ouvir o galo cantar, ele então caiu em si e chorou amargamente. Mas foram lágrimas de auto-reconhecimento. É muito duro olhar para nós mesmos e enxergar que nós não somos tudo aquilo que pensávamos. É um momento doloroso, mas é um momento de renascimento. Muito pior do que olhar para tudo de ruim que eu tenho de mim, dentro de mim, é permanecer na ilusão. Ao encarar a si mesmo, ele caiu em si. E nós sabemos a trajetória que ele seguiu. Se Jesus, pouco tempo depois, aparecido para eles lá na beira do lago de Genezaré, exigiu que ele repetisse por 3 vezes, Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que te amo, apacenta as minhas ovelhas. Uma belíssima passagem no último capítulo do Evangelho de João, em que ele reafirma aquele compromisso com Jesus que ele seguiu para toda a sua vida. Imagine Paulo caindo em si lá na beira de Damasco. Paulo que apaixonadamente e cruelmente havia perseguido os cristãos por orgulho, porque ele sentia que havia algo ali que ele, na sua posição de rabino, de doutor da lei, ele não poderia imaginar. Foi humilhado pelo Estevão naquele debate no Sinédrio, antes lá na Casa do Caminho, depois também no Sinédrio. Ao ver Jesus aparecido para ele no céu, ele cai em si. E ali mesmo ele se ajoelha e pergunta, Senhor, o que queres que eu faça? Ele se entrega de corpo e alma a Jesus e permaneceria por todas as décadas de vida que lhe restavam como um apóstolo dos gentios, dedicado integralmente, fez a sua vida se consumir nessa causa. Então, cair em si é o primeiro momento do filho que quer voltar. É aquele que muitos caem em si antes, cada um tem o seu momento. Nós insistimos na questão dos porcos, porque a hora que nós queremos comer a comida dos porcos é a hora de nós pensarmos, espera aí, eu sou filho de quem? Onde é que eu estava iludido? Que caminho foi esse que me levou até aqui? Caindo em si, então ele se levanta. Ao se levantar, ele, 2 coisas. Primeiro, ele vai procurar o Pai, porque ele confia no amor do Pai. Segundo, ele vai pedir para ser empregado. Ele vai com humildade. Então, primeiro, a confiança no amor do Pai. Segundo, a humildade. Ele não vai exigir nada. Ele não vai pedir porque ele não tinha mais nada para exigir. O que lhe era devido ele já havia recebido e havia dissipado, como nós fizemos muitas e muitas vezes. E ele então volta para a casa do Pai, abaixa a cabeça. E nós imaginamos, nós pais, talvez, pelo menos quem não fosse pai, quem estivesse olhando aquele filme, imagina que fosse um filme, né? Uma peça de teatro que a gente estivesse vendo, sem conhecer o fim da história. Esse filho voltando, a gente tem até um pouco de pena dele. Quando a gente vê ele gastando dinheiro que nós não temos, nós gostamos, dissipando a juventude, dissipando a inteligência, as oportunidades que nós não temos, nós não íamos gostar muito dele não. Na hora que a gente vê ele de cabeça baixa chegando, dá para imaginar a cena. Na nossa concepção, ele vai chegar lá, o pai vai ficar muito sério na frente dele, vai deixar ele chegar, se ajoelhar, pedir, se humilhar, e o pai então, tá, vou te aceitar como empregado sim, porque eu estou com pena de você, hein? No máximo. Mas nós vimos que Deus não é
mais um Senhor severo do que um pai amoroso, porque o que ele queria é que o filho despertasse. No ver de Jesus, esses bens que foram dissipados não têm nenhum valor que não seja para a nossa própria redenção, para a nossa própria iluminação espiritual. Dissipou os bens, mas acordou. Isso é que interessa, meu filho. Põe tudo que é seu. Põe a túnica, a sandália e o anel. E vamos festejar. Vamos nos alegrar. Porque esse filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi reencontrado. E quem quer que compartilhasse do amor do Pai, esse também se alegraria com ele. E aí vem o irmão mais velho. Aquele filho que se aproxima do pai, estava no campo trabalhando, e ao ver a festa, ele quer saber como é, o que está acontecendo. Ao se informar, ele se revolta. Ele se revolta e o pai então vem chamá-lo. Vem, meu filho, venha se alegrar. E ele então diz: mas meu pai, ele diz, há tantos anos que eu te sirvo e jamais transgredi um só dos teus mandamentos, e nunca me deste um cabrito para festejar com os meus amigos. Não estou falando nem do novilho, seu pai, um cabritinho para fazer um churrasquinho aqui com meus amigos, não é isso. Esse teu filho veio então, que devorou os teus bens com prostitutas, e para ele matas o novilho cevado. E nós percebemos ali, sim, aquele filho esteve sempre ao lado do pai, mas nunca esteve com o pai. Porque se ele aproxima do pai, nunca transgrediu um só de seus mandamentos. Mas quando o pai se alegra, ele não é capaz de se alegrar. Ele quer traçar limites para o amor do pai. Ele não consegue nem mesmo ser alegre com o próprio dever cumprido. Ele olha, há tantos anos que te sirvo, mas você serviu por quê? Serviu porque esperava receber algo em troca? Ou serviu porque a tua causa, a causa do pai era a tua causa? Porque a terra que pertence à família e é arada por todos, por que é que eu estou servindo a ti, se essa terra vai ser minha um dia também? Se hoje eu te cobro os anos de serviço, é porque na verdade eu nunca me entreguei para você. Ele pretende ser bom, pretende ser um crente, mas na verdade ele é apenas um egoísta. Ele é muito diferente do irmão. Mas dos dois, se tivermos que comparar um com o outro, os dois são humanos. Nós conseguimos nos ver nas duas figuras. Aquele que dissipa, que se perde e que um dia quer voltar. E também naquele que reprova o irmão. Porque o pai é amoroso, mas o irmão não é tanto. Nós nos vemos nos dois. Mas dos dois, o mais jovem, pelo menos, já estava desperto. O outro ainda estava preso à ilusão da própria virtude, que é a pior de todas as ilusões. Sobre isso, é muito interessante observar que Jesus era, embora fosse severo com o pecado, ele era muito tolerante com os pecadores. Ele se cercava de pobres, de estropiado, de ladrão, de prostituta, de publicano. Ele nunca rejeitou, não porque ele tivesse preferência por esses, mas esses é que tinham preferência por ele, porque os poderosos do mundo pouco interesse tinham no que ele tinha a dizer. Então, esses é que se aproximavam dele, e ele sempre os recebeu a todos. Foi lá jantar, foi pousar na casa do Zaqueu, que era um publicano, embora fosse rico, era muito mal visto na sociedade, e há muitos outros exemplos. Só teve uma turma com quem ele sempre se pegou, ele nunca deu moleza. Foi para os fariseus, que eram os cultores da virtude exterior. Eram aqueles que, e na parábola do fariseu e do publicano, ele deixa muito clara essa posição. Os dois se aproximam do templo para orar. O publicano bate no peito e diz: Senhor, tem piedade de mim, porque eu sou um pecador. E o fariseu se glorifica e agradece ao Senhor por não ser como aquele miserável que está do seu lado. Ou seja, ele diz: este, o publicano, voltou para casa justificado, enquanto o outro era apenas um iludido. Essa ilusão acerca da própria virtude é o pior dos nossos pecados, é o pecado da hipocrisia. Foi o único com que Jesus
não teve tolerância. Porque se ele queria transformar pessoas em pessoas melhores, eu só posso me transformar se eu conheço a mim mesmo. Se eu olho, sou capaz de enxergar, cair em mim e conhecer a minha própria condição, a minha própria miséria espiritual, para que então eu possa trabalhar dentro de mim a virtude. O irmão mais velho ainda vivia encastelado nessa ilusão e nesse egoísmo, e por isso ele reprova a piedade e o amor do Pai. Se ele acreditasse verdadeiramente, vivesse realmente ao lado do Pai, ele estaria tão feliz quanto o Pai. Teve uma representante lá do Rio de Janeiro, uma pessoa muito mal vista muitas vezes, a Vera Loyola, não sei se alguém se lembra dela, era uma socialite lá, uma pessoa que veio de baixo, falava muita bobagem, mas um dia ela disse uma coisa que eu achei notável. Disse: amigo não é aquele que está ao seu lado nas horas difíceis. Nós costumamos dizer isso. Amigo é aquele que tolera o seu sucesso. Eu achei isso notável, sabe? Realmente, estar do lado de alguém que sofre, ser solidário, é uma grande virtude, é muito bom, é muito importante. Mas não é tão difícil, porque aquele que sofre é um pobre coitado. Eu estou aqui ajudando você. Agora, quando eu vejo aquela pessoa que estava comigo ascender onde quer que eu encontre esse valor. Se eu dou valor ao dinheiro, vou ver ele ganhar dinheiro. Se eu dou valor ao status social, vou ver ele ganhar status. Se eu dou valor a ser importante dentro do meio espírita, vou ver ele ficar aí uma pessoa de destaque, qualquer que seja. Isso é muito mais difícil de tolerar. Porque aí ele me colocou no lugar que eu sou. Então, se nós conseguimos tolerar, esse é o pecado da inveja, né? Os conhecidos pecados capitais. Nós sabemos então, nós conseguimos imaginar isso. É perfeitamente possível nos imaginarmos na posição desses dois irmãos. Por isso que preferimos chamar essa a parábola dos dois filhos. Porque os dois têm ensinamento para nós. Os dois são espelhos do que nós, seres humanos, somos. E os dois têm alerta para nos dar. Tanto a dissipação dos bens do céu, quanto a ilusão com a própria virtude. Os dois são caminhos perigosos. Um deles nós já sabemos qual é a volta. O outro, a parábola não nos ensina. Cabe a nós refletirmos. Muita paz, que Jesus nos abençoe.